Graça e paz, amém? Graça e paz. Oh, maravilha. Pode se assentar, por favor. Eu sou o Claudemir Pereira. Alguns me conhecem como Klaus, né? Klaus. E eu estou muito feliz, tá? Eu trago o abraço do pastor Hélio Ribeiro, da Igreja Batista Vale das Bênçãos em Belfor Roxo. E hoje ele me liberou, né? Me liberou, falou: vai na bênção, tem a minha bênção, e eu estou vindo em paz, amém? Aqui está a minha digníssima doce Edivane. Para quem não conhece, fica de pé mais uma vez, para que todos conheçam a minha doce Edivane. Está aqui, pode se assentar, muito obrigado. Eu só vou pedir só um Davi agora, só para, né, bem suave, né, para a gente guerrear. Como a pastora, ela me autorizou e me liberou para eu ficar à vontade. E pastora, eu quero confessar para a senhora que foi uma semana de luta. Não foi fácil. Não foi fácil. Às vezes, na hora de eu estar saindo do trabalho, eu preciso continuar, porque algumas demandas exigem isso. Então, às vezes, a gente fica muito assoberbado e muito atarefado com muita coisa. Então, a senhora, como me deixou à vontade, né, eu peço perdão, porque eu sei que hoje é culto de primícia, mas eu não vou falar de primícia, né? Eu vou falar sobre um rapaz, um jovem, que se chama Eutico. E esse rapaz, ele se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Abram comigo as suas Bíblias, no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero ficar bem à vontade, porque eu sei que esse lugar aqui é um lugar profético. E eu não sei se a pastora ela vai se recordar, mas quando eu a vejo assim, eu sempre falei, sempre vi, né, o profético sobre a vida da pastora. Eu sempre vi a palavra profética direcionada na vida da pastora Alessandra. E isso, sabe, me deixa, sabe, muito feliz, porque são caminhadas e caminhadas. E hoje a gente vê aqui crianças mostrando isso, que não é fácil. Não é fácil. Muitos falam assim: ah, eu queria estar no lugar dela, eu queria estar no lugar dele. Ah, eu queria estar no lugar do pastor. Olha, só manda. Não, negativo. Negativo. Quero falar para vocês que eu ainda continuo lavando banheiro de igreja, sem problema algum. E eu ainda não fui convidado para pregar debaixo de uma árvore. Ainda estou esperando esse convite, porque algumas pessoas postam lá: você teria coragem de pregar nesse lugar? Aí bota-se uma mangueira, uma árvore, né, e umas cadeiras. Eu preciso ser convidado. Eu peço que alguém que tiver possa me convidar. Será uma honra e um prazer. Da mesma forma que eu estou aqui, estarei lá também, da mesma forma, ministrando a palavra de Deus. Todos acharam o livro de Atos, capítulo de número 20, versículo de número 7. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom sentir a presença. E se você anda num deserto, se você anda num vale, e às vezes você olha e você vê que não tem mais caminho, que não tem mais solução, então que você não encontra algo que possa te dar uma direção, eu vou te falar uma coisa nesta noite: Jesus, Ele é o caminho, Jesus, Ele é a verdade, e Jesus, Ele é a vida. Creiam nisso, queridos. Ele ainda não mudou, Ele é imutável. O Senhor Jesus, Ele continua sendo imutável. Os milagres que Jesus fez no passado, Ele ainda continua fazendo no presente e continuará fazendo no futuro. Se você crê, você dá um brado de vitória, e nós vamos para a palavra de Deus nesta hora, que se encontra em Atos, capítulo de número 20, versículo de número 7, que fala assim: no primeiro dia da semana, primícia, estando nós reunidos
com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. E então conduziram vivo o rapaz e sentaram-se e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Glória a Deus. Para a gente dar início na introdução, eu quero só destacar algo aqui. Na primeira semana, Paulo ele já estava ali pronto naquela cidade para ministrar a ceia a uma igreja que havia sido se formada depois da sua longa viagem. Ele passou por Troade, mas ele precisou viajar por outras cidades. Em algumas cidades ele demorou 3, outras ele demorou 2 anos, a outra 4, e nós não sabemos o fato, a data certa das demais cidades que ele havia percorrido. Mas ele volta para Troade, porque ele ouve uma palavra de um homem e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aquela palavra ela ficou ecoando no seu coração, assim como essa palavra ela está ecoando no meu coração há um bom tempo, porque eu primeiro preciso ser ministrado pela palavra para depois poder ministrar a amada igreja. Amém? Até aqui estamos na introdução, mas eu quero agora destacar algumas coisas que a palavra nos diz, que ela nos revela. Não estranhe a minha forma de pregar. Não fiquem preocupados. Daqui a pouco a gente vai, no decorrer, a gente vai se soltando, a gente vai ficando mais à vontade. Eu ainda estou trêmulo, ainda estou assim, um pouco nervoso. Primeira vez na Zoe ministrando a palavra. Então assim, tenham paciência com esse que vos fala. Amém? Primeiro ponto que eu quero destacar: janela nos traz muitas distrações. As janelas nos trazem muitas distrações. Por quê? Eu me lembro quando eu era adolescente, não sou velho não, tá? Sou bem novo. E aí eu ficava debruçado às vezes na janela do apartamento que meu tio ele tinha ali, eu acho que próximo ali é Belfor Roxo também. E aí falava assim: sai da janela. Por quê? Porque toda pessoa que cai, ela não cai para dentro, mas ela cai para fora. Então quem cai para fora, com certeza se machuca, se fere, ou muitos às vezes, dependendo do andar, morre. Então a distração, quando nós estamos na janela, ela nos tira do foco, ela nos tira do alvo, ela nos tira do objetivo central, porque as distrações fazem com que possamos fugir daquilo que é prioridade na nossa vida. Então, existem distrações. Quando estamos olhando para fora, o que é que nós vemos? Carros passando, pessoas passando, movimentação. Às vezes a gente olha na janela e, lá, está tendo discussão. Tudo tira do foco, tudo tira do objetivo.
E às vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos dentro do ambiente favorável à presença de Deus, e às vezes por qualquer motivo nós nos distraímos, nós saímos do foco, nós saímos do objetivo, que é a adoração. A distração te faz sair da adoração, te faz sair da presença, te faz perder o foco. Por quê? Porque quem entra na igreja sempre quer ouvir uma palavra, sempre quer estar conectado com o céu, conectados com o ambiente que o céu nos proporciona. Então nós não podemos nos distrair. Pode ser algum embate que nos distrai, pode ser às vezes uma necessidade que nos tira do foco. O que nos tira do foco? O que nos tira da presença? O que nos faz ir para a janela, como aquele jovem, Eutico, ele fez? Porque ele estava num culto onde o apóstolo Paulo estava ministrando a palavra. Apóstolo Paulo ministrando a palavra, olha, se ele pregar, ele pregou até largas horas. A palavra diz que ele pregou largas horas. E ninguém saiu dali, ninguém ficou distraído, a não ser Eutico. Mas o que fez esse jovem, o que fez esse rapaz, ele desviar a sua atenção da palavra? O que fez esse jovem desviar o olhar, o foco da presença de Deus que estava naquele ambiente? Nós não sabemos, a palavra também não nos revela o que fez ele ir até o terceiro andar. E ali ele tem um sono profundo. Às vezes pode ser desinteresse. A atenção é dividida entre a adoração e a atração do mundo. Às vezes nós estamos na igreja, irmãos, eu não estou falando isso no sentido de chamar a atenção, de puxar a orelha, não. Às vezes nós estamos na igreja e nos distraímos. Nós nos distraímos e às vezes nesta distração, nós perdemos a bênção. A distração nos faz perder o milagre, perder a bênção. Às vezes está saindo uma palavra profética, está saindo do rio, o rio está fluindo. O rio está fluindo e a pessoa ela está distraída. E às vezes ela deixa de receber aquilo que está passando, que vem da fonte. E a fonte ela é inesgotável, porque essa fonte ela vem do trono do Senhor, ela vem do trono de Deus. Então o diabo ele quer isso, ele quer te tirar do foco, ele quer te tirar da presença, e ele coloca distrações mesmo estando aqui dentro. Quantos lugares eu já passei que estava vendo uma partida de futebol, de um time aí, grandioso, que o pessoal diz, eu não sei. E as pessoas às vezes estavam se distraindo. O pastor ministrando e a pessoa distraída. Aí depois ela quer receber a bênção. Mas como a pessoa recebe uma bênção se ela não está focada no objetivo? Ela está distraída. Como é que uma pessoa ela pode falar que ela saiu e não sentiu nada? As pessoas se distraem por pouco, pastora. Saem às vezes do ambiente e falam assim, eu não senti nada, a palavra, não estava de acordo, eu não, hoje o culto não estava legal. Não, somos nós que precisamos nos adequar à presença do Senhor. Somos nós que precisamos entrar na presença do Senhor. Quando nós falamos de Atos 2, nós falamos de um mesmo ambiente, de um mesmo lugar. E a palavra fala assim, todos estavam reunidos no mesmo lugar, com o mesmo pensamento.
E ali houve o derramar do Espírito. Por quê? Porque todos estavam dentro do ambiente, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, na mesma intenção. É por isso que esse ambiente aqui, ele precisa estar favorável ao milagre. Precisa estar favorável à presença do Senhor, porque não adianta eu entrar, eu estar no culto, mas estar com o meu pensamento lá fora. A minha visão, ela está lá fora, está focada em alguma coisa, em algum lugar. Mas não, nós precisamos fazer a primícia. Sabe por quê? Porque a primícia, ela nos revela algo muito mais precioso. Porque quando nós oferecemos, quando nós entregamos o nosso primeiro, como bem disse a irmã, existe uma legalidade espiritual de bênçãos, de vitória para a sua vida. Quando eu entrego, quando eu tenho a consciência de entregar e de doar, algo surge, algo acontece no mundo espiritual. Eu posso dar um testemunho aqui rápido? 2 horas, rapidinho eu termino com testemunho. Irmãos, eu tinha um bom emprego. Para resumir, fui mandado embora desse emprego. Me ofereceram uma vaga de porteiro. Eu aceitei. E aí eu ouvi uma palavra profética sobre a prateleira. Pastor Nelson, lá no Pastor Nelson, né? Eu recebi uma palavra profética, e dentro dessa palavra eu fiz um propósito com Deus e fiquei em silêncio. Eu acredito que eu não sei se eu dei quase tudo ou se eu dei a metade do meu salário, mas eu entreguei como um propósito. E eu sei que aquela semente, como falaram do mamão aqui, das sementes, ela no tempo apropriado, ela deu frutos. Eu tive uma anja na Barra da Tijuca que ela falou assim: Claudemir, eu vou te preparar para isso. Amém. 3 anos e meio sendo preparado por ela. Numa oportunidade de crescimento, eu fui chamado. Mas eu quero falar uma coisa para os irmãos, entendam bem, que nem sempre uma promoção vai te levar ao propósito correto. Muitas promoções, elas podem te afastar de Deus. Elas podem te tirar da presença. Hoje eu posso falar isso com uma clareza e com os irmãos que eu sei que são maduros na fé. Irmãos, hoje eu estou gerenciando um condomínio, mas eu não estou satisfeito. Sabe por quê? Porque isso está me afastando da presença de Deus. Eu estou ficando sem tempo para estar na igreja. Estou trabalhando dia de domingo, hoje estava trabalhando. Eu estou trabalhando de domingo a domingo. Isso para mim não é saudável, nem fisicamente, nem espiritualmente, e muito mais espiritualmente. Eu estou falando para os irmãos que eu não estou dizendo que não é bom receber uma promoção, pelo contrário, mas você precisa avaliar se aquilo vai te afastar ou vai te aproximar do Senhor. Porque às vezes as pessoas falam mesmo, né? É melhor ter pouco com Deus, né, do que muito sem Ele. Então eu prefiro ter um pouco, mas estar na presença. Uma vez não sei se alguém lembra desse hino: me falte água, me falte o vento, me falte o suprimento, mas só não me falte a presença de Jesus. Eu acho que é a Êngela Fernanda Brum que canta. E na verdade isso é uma realidade, jovem. Pode te faltar tudo, só não pode faltar presença de Deus. Por quê? Porque quando eu estou na presença eu não me desvio. Quando eu estou na presença eu não me distraio na janela. Pelo contrário, eu grito lá: Jesus é o libertador do mundo. Aleluia. Não se desconecte com a adoração. E
igreja, não se desconecte com a adoração. Fiquem em contato, fiquem conectados com o céu, porque não existe um lugar melhor. Eu tenho hoje para mim como ministério, o mesmo ministério de João. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça, que ele apareça. É necessário que ele se destaque e que eu diminua, porque assim eu vou ser reconhecido no céu, assim eu vou ser chamado de filho de Deus. É só assim. 2, janela produz sonolência espiritual. Estar na janela produz uma sonolência espiritual. Sabe por quê? Porque quando eu paro na janela eu fico, só me distraindo. E daqui a pouco, eu vou, e olha lá, e caio no sono. Aí eu venho falar. Às vezes pensamos que somos, mas não somos. Às vezes pensamos que temos, mas não temos. Por quê? Porque ficamos na janela e ficamos com sono. E esse sono, ele pode nos levar à morte espiritual. Jesus, ele volta, ele chama Pedro, Tiago e João. Vamos ali rapidinho orar, pouca coisa, 2 horas, 3, vamos lá, vamos orar. E eles vão. E Jesus, quando volta, ele vê eles dormindo. E aí fala assim: vocês não conseguem orar 1 hora? Vocês não conseguem estar na minha presença por 1 hora? Às vezes o culto ele é dinâmico. 1h30, 2 horas no máximo, o culto acaba. E às vezes nós nos distraímos, pegamos no sono. E quando estamos dormindo, é onde o inimigo ele entra, é onde ele atua. Por quê? Porque nós paramos de ser vigilantes, de estarmos atentos. Então saia da janela, saia desse lugar de distração, entre no ambiente do templo, mas saia desse marasmo, desse comodismo. Às vezes, por que Eutico dormiu? Por que ele dormiu? Gente, quantos dariam tudo, né, Marcelo, para sentar e ouvir Paulo, apóstolo Paulo pregar, uma ministração de Paulo? Olha só, que honra, né? Apóstolo Paulo, né, baixinho, né, meio careca ali, coisa e tal. E às vezes teve sono. Eu lembro que na congregacional de Cosmo tinha um pastor Paulo também, o nome dele era Paulo. Irmãos, de verdade, não é mentira, tá, gente? Acreditem se quiser. Ele ministrava um estudo, acho que era na quinta-feira ou quinta-feira. Pastora, ele ficava mais de 2 horas ministrando um estudo. Ninguém levantava da cadeira, ninguém saía. Hoje ele está descansando no Senhor. E as pessoas ficavam ali, envoltas ali, se alimentando. Por quê? Porque não tinha nada para distrair. Sabe como é que às vezes acontece a distração? Primeira coisa é o horário. É onde nós nos distraímos na janela. E por que Eutico ele dormiu quando todos estavam ali no lugar claro, aonde fala que havia no ambiente ali muitas luzes,
mas ele consegue dormir. Sabe por quê? Porque ele perdeu o interesse pelas coisas de Deus. Ele dormiu porque ele perdeu o interesse, a vontade de se aproximar de Deus, de aprender mais de Deus, de estar com Deus, de se envolver com a palavra. Ele perdeu. Quantos de nós estamos perdendo o primeiro amor? Quantos de nós estamos perdendo, né, a essência do primeiro amor? Quando eu falei aqui no início que esse lugar é um lugar profético, uma coisa que eu também me lembrei foi dos evangelismos de madrugada, né, Fabinho? Posso contar, Fabinho? Vou contar. Não, vou contar assim mesmo. Eu, Fabinho, pastor Edson, pastor Edson, nós estávamos, né, mais outros irmãos, evangelizando de madrugada, frio, garoando muito. E aí, acho que foi em Santa Cruz ou foi aqui próximo de Paciência, Santa Cruz, tinha um senhor e ele estava com frio. E aquele senhor, ele com frio ali, a gente evangelizando. Aí daqui a pouco o Fabinho vai lá, ele tira o casaco dele e ele entrega para aquele senhor. Aquele senhor, ele veste. E eu falei para o Fabinho, ele não vai estar lembrado. Eu falei, Fabinho, Deus vai te honrar. Recamalabassuri andalabaxerme candalai. Recamassuri que abasturi que me andalaia. E eu falei para o Fabinho, Deus vai te honrar. Deus honra ou não honra? Deus realiza sonhos ou não realiza? Deus faz ou não faz? Sabe por quê? Porque quando tem uma palavra profética, o mundo espiritual, ele age em seu favor. É por isso que eu creio na palavra profética, eu creio na palavra dos profetas, porque elas são eficazes. Deus, ele honra quando você o honra. Deus, ele te abençoa quando você é um abençoador. Ele faz isso. Por isso que eu falei que Deus, ele ainda não mudou. Ele ainda continua sendo o mesmo. Mas só para aqueles que creem. É só para os que creem. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Aleluia. 3. Fuja da janela para que você não morra. Quantos colocam telas nas janelas dos apartamentos? Quantos colocam cortinas de vidro para proteção? Por quê? Porque não quer que nenhum dos seus se machuque, nenhum dos seus caia. A igreja, ela age da mesma forma. Ela começa a te envolver com a palavra para você não cair. Ela começa a te envolver com telas de proteção para você não ser destruído. Mas Eutico não, ele preferiu ir para a janela, ele preferiu olhar as coisas de fora, ele preferiu olhar as coisas do mundo, ele preferiu olhar os prazeres que acontecem lá fora. E às vezes nós cantamos que o nosso maior prazer é estar na presença,
É por isso que não adianta só estar aqui. O meu corpo, ele está presente, mas a minha mente, ela está lá fora. Isso não pode. Isso não pode. Nós precisamos estar inseridos num contexto de adoração. Eu não tenho vergonha. Hoje eu estou com problema nos joelhinhos, né, por causa do meu peso. Mas eu não tenho problema de pular e saltar às vezes quando eu estou, às vezes muitas dores, mas eu continuo fazendo. Sabe por quê? Porque quando eu estava lá fora eu pulava no baile. Quando eu estava lá fora, né, eu me divertia, eu saltava, eu fazia muita coisa. E agora que eu estou na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, eu não vou fazer, faço sim. Pode me olhar, sou esquisito, sou quadrado, sou qualquer coisa, mas eu sou de Jesus, eu sou dele, eu pertenço a ele. E depois que eu entendi isso, falei, olha gente, ninguém agora segura não, agora eu pulo mesmo, agora eu salto. Vamos orar, irmã, vamos lá. Vamos sim, então tá bom, vem bem, que a gente vai bem. E eu fico uma e a gente vai embora nas duas e vamos continuar adorando. É assim que nós precisamos fazer, irmãos, para que as distrações do mundo não nos afete, não afete dentro da igreja, não afete esse contexto de adoração. Existem muitos feridos por irem para a janela. Quantos homens estão feridos, quantas mulheres feridas, quantos jovens feridos, quantas igrejas feridas, porque permitiu que as coisas de fora entrassem, permitiu que as coisas do mundo, elas interferissem naquilo que é santo, e aí a gente se distrai dentro da igreja às vezes, e muitas estão feridas, precisando de ajuda, homens precisando de ajuda, mulheres precisando de ajuda, jovens precisando de ajuda. Nós precisamos ter os olhos espirituais para identificar. Nós precisamos ter olhos espirituais para ver aquilo que está acontecendo. Tem muita gente machucada. E uma coisa que eu tenho aprendido nessa caminhada, nessa simples caminhada, é que quando a pessoa fala assim, pastora, está tudo bem, ela está nos identificando que, olha, está tudo bem, não se mete na minha vida, que a gente vai bem. E você vê que ela está ferida, precisando de ajuda, precisando de um socorro, precisando de um abraço. Mas ela fala assim, está tudo bem, está tudo bem. Não se mete. Está vendo esse roxo aqui, esses hematomas? Está tudo bem, não se mete. E às vezes você quer ajudar, e a própria pessoa, ela não quer ajuda. Ela não quer, sabe, expor às vezes uma situação que apenas um abraço cura. Que apenas um abraço cura. A palavra fala assim, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Não fique na janela para você não morrer. Não fique na janela para você não cair. Não fique na janela para às vezes a distração te impulsionar para baixo, te impulsionar para fora. Não se distraia com a janela. 4, e eu vou terminando. Paulo, ele desce, a palavra fala, né, versículo de número 10, ela vem falando assim, o versículo de número 10: descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis,
que a vida está nele. Sabe o que Paulo ele faz? Que eu acho lindo, eu acho interessante, é isso. Ele está onde? Ministrando, ele está onde? No alto. Amém? O que ele faz? Ele desce. Ele desce até o nível, até o nível do morto. Ele desce assim como Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala assim: eu te amo. Jesus ele olha: Pedro, tu me amas? É isso aqui. Pedro e Jesus. Jesus no seu alto e sublime trono, no seu reinado poderoso, mas ele desce, ele fala assim: Pedro, tu me amas? E Pedro fala assim: Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Pedro, tu me amas? Aleluia. Então apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, Deus. Jesus ele teve que descer ao nível de Pedro, para Pedro entender o que Jesus estava falando. Paulo ele fez a mesma coisa, ele teve que descer até o morto. E quando eu falo de morto aqui, eu vou falar agora de algo. Pessoas que se desviaram, que saíram da igreja, ou que precisam nesta noite se reconciliar com o Senhor, e elas sabem o que eu estou falando. Então nós precisamos descer até essas pessoas e nos debruçarmos perante ela. Para quê? Para que ela possa reviver, para que ela possa ressuscitar. É isso que nós precisamos fazer nesta noite. É descer ao nível do morto. Sabe por quê? Porque muitos falam assim: ele se distraiu porque quis, ele tinha oportunidade. Não, vamos evitar essas palavras, mas vamos entender o que ele está passando, o que essa pessoa está passando. Vamos entender porque ela se distraiu na janela. Vamos entender e vamos compreender, para a gente poder abraçá-la. Chega de igrejas que só apontam. Chega de igrejas que só sabem acusar. Vocês viram quantas vezes eu fiz isso? Agora eu quero ver isso aqui, estender a mão. Nós precisamos de ministérios que estendam as mãos, de igrejas que estendam as mãos para aqueles que precisam. Quantos saíram? Vocês conhecem quantas pessoas se afastaram da igreja? Vocês conhecem? Está na hora de ir lá e abraçar. Está na hora de ir lá e descer ao mesmo nível, para conhecê-las. Está na hora, irmãos. Está na hora de descermos ao nível, para ressuscitarmos o Eutico que está às vezes em cada um que saíram. Hoje eu tenho um filho que ele está afastado dos caminhos do Senhor. O Gabriel, ele está afastado. E às vezes, como foi falado aqui, às vezes o nosso coração está aqui, né? E as pessoas falam: está tudo legal, olha lá, o pastor está sorridentão, olha lá, Mas a gente chora. A gente chora. E a gente tenta saber o que aconteceu. Da mesma forma que o meu sentimento ele está para com o meu filho que está afastado, o mesmo sentimento que está em mim também é para aqueles que saíram desse ambiente, que não voltaram por algum motivo. Eu não sei porquê, era um garoto que estava na igreja. E eu não quero culpabilizar a universidade, eu não quero culpabilizar nada, ninguém.
mas eu trago essa responsabilidade para mim, que além de ser um pastor, mas eu sou um pai. Eu sou um pai. E vocês acham que o coração de Cristo, ele não chora, ele não sangra, porque um se afastou? Você acha que ele não se entristece porque alguém saiu da sua presença? Ou então falou assim: eu não quero mais isso para a minha vida, eu estou indo embora, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de nada, eu vou para o mundo. Você acha que os céus não ficam tristes com isso? Ficam. Jesus, ele fica triste, sabe por quê? Porque não é os milagres que fazem o feito da igreja, mas é o evangelho pregado, o evangelho salvífico, o evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma. É esse evangelho que nós devemos recuperar e trazer de volta. É esse evangelho. E quando Paulo, ele se debruça, ele desce até o nível do morto, e ele fala: ainda há vida. Porque nós precisamos ter fé, acreditar que para Deus nada é impossível. E através da vida de Paulo, aquele jovem, ele volta à vida. Sabe o que isso mostra? Que aquele jovem que estava afastado, que aquele homem, que aquela mulher que estavam afastados, eles começam a retornar para a casa do Pai, eles começam a retornar para a igreja, eles começam a voltar. E queridos, a palavra nos conta e nos diz que ninguém questionou aquele jovem. A Bíblia fala que ninguém naquele ambiente criticou o jovem, ou criticou o Eutico, que pode ser qualquer um de nós. Nenhum deles que estava naquele lugar. Sabe por quê? Por causa da ceia. O que a ceia nos revela, o que a ceia nos fala. E aquele era um domingo de ceia. Primeiro domingo, a primícia da semana. Ninguém ousou criticar. 11. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até o romper da alva. Para vocês entenderem que depois do milagre, o teu culto poderia encerrar ali e falar assim: olha, culto de milagre, jovem ressuscita, ia dar ibope, mas não, vamos seguir o que está escrito, obedecer o que está escrito, vamos ceiar. E ele fala assim, estou terminando. E assim partiu, e então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados, alegres, felizes. Sabe como é que eles saíram daquele culto? Radiantes de alegria. Não simplesmente pelo milagre de um morto ter ressuscitado, mas porque ouviram a palavra de Deus, o evangelho sendo pregado, o evangelho sendo anunciado. E eu termino por aqui, irmãos.
Eu não sei nos dias de hoje quanto tempo as pessoas ficariam assistindo uma mensagem, ouvindo uma mensagem. Não sei. Eu posso falar que as pessoas às vezes ficam horas assistindo Netflix. Isso eu sei. Mas eu não sei quanto tempo as pessoas passam para ouvir uma mensagem. E depois da primeira parte, ainda teve a segunda parte, que ele ainda continuou ministrando até de manhã. E as pessoas, elas não se cansaram, pastora. As pessoas, elas não ficaram reclamando do horário, pelo contrário. Fala mais um pouco, Paulo. Ministra mais um pouco para os nossos corações. O que nós precisamos é priorizar o Evangelho de Cristo. O que nós precisamos é valorizar o Evangelho de Cristo. Porque é muito fácil, né? Não historicamente, mas poeticamente falando, é muito fácil dizer que Jesus é lindo, quando Isaías fala que nele não havia nem beleza e nem formosura alguma. É muito fácil falarmos que amamos Jesus, mas às vezes nos debruçamos nas janelas das distrações. Vamos viver a autenticidade do Reino, a autenticidade do Evangelho. Vamos viver isso com clareza. Sabe por quê? Porque somos um corpo, né? Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Fiquem de pé. Isso. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Vem, ministério. Isso. De Cristo, eu preciso de ti.